Explica o que é TCC. Eu acho que agora é interessante falar para explicar às pessoas. Psicólogo, as pessoas têm uma ideia de que é tudo igual, né? Enfim, você tem que ir para o psicólogo. Quando você chega no mundo do psicólogo, você vê que tem uma imensidão de linhas e correntes, tendo a principal da freudiana, né? Mas tem essa linha que tem tomado força ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, que é a teoria cognitiva comportamental. E você é especialista nisso, né? E junto com a neurociência também, que é algo que anda junto, né? Junto com a psicologia. Queria que você falasse um pouco o que é a diferença entre a psicologia que a gente está acostumado e o que você faz de diferente. Beleza. A psicologia, ela teve maior força através de um médico neurologista que vocês devem conhecer, né? E a maioria, quando se fala em psicologia, conhece, que é Freud, né? E Freud tinha um discípulo chamado Aaron Beck, que também era médico, só que era psiquiatra, né? E ele usava muito das técnicas psicanalíticas para cuidar dos seus pacientes, só que ele começou a perceber que tinha um componente muito presente nos seus pacientes que a psicanálise não atendia, que era de cunho do pensamento, da cognição, do verbal dessas pessoas, né? E aí ele começou a entender que se a terapia, se o atendimento conseguisse chegar na reestruturação dessa cognição desses pacientes, alguns resultados eram bem interessantes. Tá. E aí ele colocou a cognição como uma base de investigação para mudança comportamental. Tá. Foi aí que surge a terapia cognitivo-comportamental. Isso que ano mesmo? Em que época? Cara, Década? isso bem recente já agora, mais ou menos na década de 50 que isso foi acontecer. Bem recente, 1950, por aí. Né? Então, a partir daí, outros médicos terapeutas, né? Porque até então a psicoterapia era muito realizada por médicos, né? A psicologia nessa época ela estava muito ainda de laboratório, de investigação, ela estava surgindo ainda como ciência, né? Tanto que hoje no Brasil a psicologia tem 70 anos só como ciência, então é muito recente. Nossa. Né? Então os psicólogos estavam ainda tentando entender sobre comportamento, algumas vertentes em áreas estruturalistas estavam acontecendo nas universidades, né? E aí se tem hoje a terapia cognitivo-comportamental vindo de Aaron Beck, e a partir daí muita ciência começou a se produzir em cima dessa possibilidade de tentar modificar o comportamento através de um padrão de mudanças, né? Usando estruturas, usando técnicas estruturadas que a gente possa usar e replicar isso em laboratório e isso ter resultado coletivo, né? Replicável. Por isso, a base científica da psicologia hoje é a psicologia comportamental, que inclusive é a outra vertente da cognitivo comportamental, porque existe uma psicologia só psicologia comportamental, que ela não envolve a cognição, né? Ela entende que só a mudança do comportamento, só o comportamento por ser mais objetivo, ele é mais quantificável. A cognição, por ela ser subjetiva, a gente tem dificuldade de controlar essa variável, né? Mas apesar dessa dificuldade de controle, a gente consegue, mesmo percebendo essa dificuldade metodológica, ter instrumentos que comprovam a eficácia da intervenção da terapia cognitivo-comportamental. E hoje, com a ressonância magnética funcional, a gente tem diversos artigos mostrando quanto que a mudança de uma forma de pensar muda a estrutura do seu cérebro. Hoje isso é gigante. E por isso a neurociência é a base da terapia cognitivo-comportamental. Legal. E por isso hoje se conhece tanto dessa terapia e é tão falado justamente por essa objetividade que a tecnologia hoje traz, né? Então tem protocolos para terapia com pessoas com depressão, por exemplo, que você aplica em grupos, investiga o cérebro dessas pessoas antes da aplicação desse protocolo, e depois investiga o cérebro dessas pessoas com ressonância magnética funcional, e a mudança de ativação, por exemplo, do córtex pré-frontal, que é no geral bem hipoativo em pessoas depressivas, a gente vê a ativação desse sistema
E isso é gigante, assim, para a gente realmente ver a terapia cognitivo-comportamental como uma ferramenta importante para a mudança das pessoas, entende? E uma dúvida que eu tenho, basicamente, qual que seria a diferença, então, de você fazer uma terapia com um profissional que é uma linha mais freudiana e um profissional que é TCC? O que muda, assim? Mas antes, deixa eu só dar um passo para trás. Aliás, interessante, eu não fazia ideia que o pai da TCC, então, ele era aluno De Freud. de Freud. Não era bem aluno de Freud, ele usava a psicanálise, Tá. até porque eles são gerações bem diferentes, Ah, entendi. entendeu? Ele então, Linha do Freud. Ele usava a Freud. psicanálise, tá, então dando um passo atrás, quais são as principais linhas ou vertentes, não sei como é que vocês chamam de terapia, né? Por exemplo, psicanálise, TCC, De eu pensamento, né? De maneira geral. não- a gente chama abordagens psicológicas. Tá. Abordagem né? psicológica. A gente tem, por exemplo, a psicanálise, a gente tem a gestalt terapia, a gente tem a terapia centrada na pessoa, a gente tem a psicanálise de Jung, a gente tem a psicologia, a psicoterapia existencialista, Nossa. né? E a Tem várias, terapia tem muito, cognitivo-comportamental. Tá. Né? E dentre essas, a que tem mais conteúdo científico é a TCC. Né? Justamente por essa característica de... e a gente tem também a terapia comportamental, a terapia analítica comportamental, a terapia do esquema. A gente tem, só da terapia comportamental, a gente tem outras dezenas de Astrologia, terapias Subnichos, né? que Numerologia. se utiliza disso. Astrologia, numerologia, constelação familiar também. Posso fazer uma pergunta? Rapidinho. Olha brincando com a minha cara, né? Astrologia. Muito bom. Cara, eu Fala, queria João. só fazer uma pergunta pra você, porque é o seguinte. Por que você decidiu seguir pela TCC? Foi esse apelo, assim, mais científico ou outras coisas também? Exatamente. Científico. O apelo científico da TCC. Né? Quando a gente entra na faculdade de psicologia, a gente é logo apresentado pelas abordagens. Uma das coisas principais, a gente estuda a história da psicologia, depois começa as abordagens. E aí você começa a perceber. E as outras abordagens têm muito essa leveza acerca, né? Eu posso até falar coisas que as pessoas depois vão me massacrar. Mas existe essa leveza técnica, né? Ok. Do meu ponto de vista. Sim. Já quando você vai para uma questão de terapia comportamental científica, você precisa ir para o laboratório, você precisa investigar comportamento animal, você precisa estudar etologia, aí você vai evoluindo. Aí você precisa estudar neurociência, aí você precisa conhecer o cérebro. E aí, para você ser um terapeuta cognitivo comportamental, você trabalha muito, você estuda muito. Né? Não desmerecendo o que os outros fazem, mas é um estudo que não abrange esse tipo de ação, que é muito difícil, né? Estudar comportamento em laboratório é algo muito complicado, é muito... a ciência em si ela é muito metódica, e para estudar comportamento, então, isso se torna muito mais complexo. Vocês podem pensar que não, mas é muito mais fácil você estudar células, é muito mais fácil você estudar... porque você consegue controlar as variáveis, Sim. você consegue fazer as coisas tudo muito, muito simples, né? Apesar de que na ciência nada é simples. Mas para comportamento é tudo muito difícil. Né? Para você manter, por exemplo, ratos em biotério, você tem que ter uma climatização, você tem que ter alimento em quantidade certa, água em quantidade certa, número de animal certo, um cuidado certo, você tem que estar... Entende? E aí, para tratar, para fazer os experimentos, então é tudo muito trabalhoso para você ser um terapeuta que usa essas bases científicas para intervir na vida das pessoas.